Meu nome é Luciana Mendes da Cruz. Eu nasci em 16 de junho de 1973, em São Paulo. Os meus avós paternos e maternos são de Minas, né? São daqui mesmo. Só a família da minha avó materna que é a origem portuguesa. A minha infância foi maravilhosa. Eu sou a terceira filha de 5 filhos, né? São 2 meninos antes de mim e 2 meninas depois de mim. E foi maravilhoso, a casa sempre cheia, né? Muita Onde vocês moravam? bagunça, Vocês brincavam bastante? demais, né? Uma casa cheia com muitas crianças, né? Brincávamos, tinha uns amiguinhos também. A gente brincava muito de casinha, de escolinha, ou a gente inventava algumas brincadeiras, assim, de ser apresentadora, por exemplo, e sempre eu que criava as situações, né? E minhas irmãs ensinavam, mas eu era criadora de tudo. Você pensava no que você queria ser quando crescesse ou não era uma questão assim que passasse pela sua cabeça? Não pensava muito nisso quando eu era criança, não. Mas eu gostava bastante de brincar e de estudar também, Você era uma boa aluna? muito. E tua adolescência como foi, Lu? A minha adolescência foi bem tranquila também. Meu pai, ele abriu um comércio, né? Uma empresa. Eu tinha 13 anos, então nós já começamos a trabalhar desde essa idade, É né? mesmo? Eu e meus irmãos. Foi namoradeira? Não, não, nada. Eu me casei com o primeiro namorado e eu comecei a namorar com 15 anos. Eu me casei com 18 anos, bem nova. E De você teve casar. filhos, Lu? Eu tive, a primeira filha foi a Daisy, né? Que eu tive aos 22 anos. Depois, de um prazo de 3 anos, eu engravidei dela. E para minha surpresa, depois, quando ela só tinha apenas 10 meses, eu engravidei do Bruno. Foi Você muito, queria ser mãe? sim, muito. Era uma coisa que você pensava? Sim, pensava muito. Qual é o diagnóstico do Bruno, Lu? Ele está enquadrado num F70, que é deficiência intelectual leve. Você no pré-natal, Algo conhecido? nada? Não, nada. Eu só fui perceber depois, assim, que ele tinha dificuldade de se sustentar com 10 meses, né? Não ficava em pé. Aí demorou para falar, demorou para andar, demorou para sair das fraldas. E aí todos também concordaram, né? Porque a gente achava que o desenvolvimento dele estava sendo muito lento. Aí eu procurei a ajuda profissional. Aonde você foi buscar? Eu levei ele primeiro, a própria pediatra, né? Encaminhou para um neuro. Mas, assim, a princípio, ele só tinha 10 meses, né? Então ele falou: pode ser uma preguiça dele, né? Só que mãe é mãe, né? A mãe sabe que não é só aquilo, tem alguma Você coisa. sabia? Sabia. Aí eu passei com um doutor mais da genética, aí foi para outro neurologista, aí foram feitas algumas avaliações, alguns exames, mas não tem um assim, o diagnóstico mesmo assim, né? O doutor da genética explicou assim, olha, a situação do Bruno é assim, é como se quando se descobriram a gripe, sabiam que ela era causada por um vírus. Só que você não tinha A o plaqueta? microscópio Tá. para você identificar um vírus, você não tinha. Mas você sabia que era. Então ele falou assim, então no caso do Bruno a gente não tem esse microscópio. A gente não tem algo que mostre, é isso. Mas a gente sabe que ele tem. E aí eu perguntei, eu questionei assim, mas como que vai ser o desenvolvimento dele, como vai ser isso? Ele falou assim, a gente vai acompanhando. E isso não me ajudou muito, assim, porque quando eu levava ele à fono, à terapia ocupacional, elas também não tinham um direcionamento, né? Vamos supor, é um autista, Você uma pessoa sentiu com síndrome falta de do Down. diagnóstico, Lu? Só nesse início, assim. Mas isso não foi algo que me assustou, não, quando falou assim, ele tem uma deficiência intelectual, porque eu já até sabia também, né? Mas não foi algo que me desesperou, Você lembra como você se sentiu, que nem, assim, sim, inicialmente? que nem como muitas mães assim têm aquele choque e desespero, essas coisas. Isso não aconteceu comigo porque foi uma forma muito lenta, muito gradativa, né? Eu via que ele não acompanhava, mas eu insistia e eu sempre tive aquela fé, assim, não, uma hora ele vai andar, uma hora ele vai falar, sabe? Só me preocupei assim em questão assim, da alfabetização, como que vai ser na hora de ir para a escola, como que vai ser na hora de alfabetizar. E como foi na hora de ir pra escola? Então,
Aí foi para a escola, não tinha assim dificuldade em ir para a escola. Ele entendeu, ele ficou na escola, ele não chorou nem nada, ele foi com 3 aninhos. Aí foi indo, né? E foi aprendendo as coisas, mas bem, assim, lentamente, né? Aí foi indo que alfabetizou, mas nunca acompanhou a turma. E esse acolhimento na escola aconteceu? Sim, foi bom, a inclusão foi bom. O que é inclusão para você, Lu? É estar incluído ali num grupo, né, de crianças da mesma idade, onde o que apresentado para as crianças, ele está incluso. E isso foi legal e foi dessa forma até o 5º ano. Depois do 5º ano, o negócio começou a ficar bem difícil. E foi aí que ele começou a apresentar algumas atitudes que ele não tinha antes, entendeu? Até uma forma de mostrar, assim, tipo assim, não tá legal para mim isso aqui. Aí ele começou a ter mais professores, tal, né? E as professoras queriam, nessa inclusão, também exigir dele da mesma forma como exigia dos outros alunos. E ele não seguia, e ele sabia disso. Ele tem essa consciência que ele não, de coisas que ele não consegue. Vamos supor, prova. Ele ficava muito ansioso com provas. Mas aí os professores foram se adaptando. Eu acho que não havia, e eu acredito que ainda não há muito preparo profissional dos professores para a inclusão. Até porque as salas têm bastante alunos e cada um tem a sua necessidade, mesmo os que não são considerados crianças especiais, mas tem a sua necessidade, né? Aí as professoras tentaram adaptar um material para ele. Eles falaram assim, mãe, nem compensa você comprar uns livros para o Bruno que ele não vai acompanhar, a gente vai fazer uma apostila com uma forma mais simples para ele aprender as matérias, né? E ele percebeu isso, sabe? Eu quero o livro, todo mundo tem livro, por que eu não tenho livro? E aí ele começou a fazer assim, jogar objetos no chão, empurrar as mesas, ficar assim mais agressivo, digamos assim, para ser colocado para fora da sala, passando a mensagem que assim, tipo assim, se eu não sirvo para estar com eles, eu não vou estar com eles. Eu prefiro ficar lá fora. E isso para uma mãe, né, é bem difícil, né? Lógico, eu fui na escola, conversei, mas não. Aí foi que ele saiu, né? Ele ainda tem dificuldade de leitura, escrita, mas ele consegue ler, assim, consegue escrever do jeito dele, né? Porque como ele tem dificuldade da fala, também a escrita tem essa dificuldade também. Quando você faz esse movimento de tira ele da escola, qual é esse sentimento? Uma impotência, né? Porque, tipo assim, nem tanto da minha parte como mãe, né? Eu acho que a minha parte eu fiz e sempre fiz, mas a escola, fala assim, por que foi aceito naquele grupo se não tem condições de fazê-lo acompanhar, se não tem uma forma? E quando aconteciam essas coisas, eles não me davam respostas, eles não me davam outras alternativas. Simplesmente queriam levar a coisa deixar assim, fazer vista grossa. E isso para mim me incomodava, lógico, né? Porque eu queria pensar junto com a escola, o que a gente pode fazer, né? Para mudar. Até porque não tinha só ele lá, tinha um outro aluno também que apresentava algumas situações assim. Então, não é só pelo meu filho, é pelos que estão lá, pelos que virão depois, entendeu? Eu acho que é importante isso. Eu acho que toda mãe que tem um filho assim, ela pensa nos outros filhos, né? Ela não pensa só no filho dela, né? Eu me doei muito para a maternidade, né, no início. Eu não me arrependo disso, nem um pouco. Pelo contrário, sou muito feliz, muito satisfeita por ter feito essa escolha. Foi a melhor escolha que eu fiz, assim, ficar com meus filhos quando eles eram pequenos, assim, eles sempre foram cuidados por mim, né? Então eu abdiquei do trabalho, do estudo. Frustrava? Não, naquele momento não, era exatamente o que eu queria, era cuidar deles, né? O que eu sempre gostei foi nutrição, né? Mas nesse momento, assim, eu achei legal radiologia, era uma escola também que era próxima, não ficaria tanto tempo fora de casa, então a gente tem que ver todas essas questões, né? Era um curso rápido, que eu pensei assim, eu posso trabalhar em pouco tempo, né? Com apenas esse curso.
Mas aí depois, o que que aconteceu? Como eu havia falado que meu pai tinha uma empresa de fotos, meu marido, ele seguiu também isso, né? Então depois, logo depois que eu me formei em radiologia, no curso técnico, foi uma época que nós começamos a abrir parceria com buffets, eu e meu esposo, né? Daí a gente abriu um estúdio, né? E aí ficou de lado. Eu fiquei 1 ano só trabalhando com radiologia, mas depois eu deixei de lado porque aí foi questão do ganho mesmo, porque eu ganhava muito mais com foto e vídeo, muito mais do que com radiologia, e poderia fazer o meu próprio horário, né? Sempre pensando também nas crianças, buscar na escola, levar essas coisas. Então, Tinha que foi, coordenar, foi o né? melhor, a melhor escolha também, né? E quando Nós a começamos a nutrição trabalhar fora. aparece? Aí, depois disso, em 2019, aí as pessoas começaram a falar assim, por que você não... Que nem eu falei, não ligo muito para que as pessoas falam, mas se for algo que me interessa, daí a gente liga, né? As pessoas começaram a falar assim, ai, Lu, seus doces são tão bons, faz doce. Você é muito boa com doce. E eu gosto muito de fazer doce, fazer bolos, né? Sempre fiz. Aí eu falei, legal. Eu até comecei a fazer assim, foi fazer mais para me divertir mesmo. Eu acho legal, eu gosto e as pessoas querem que eu faça para vender, eu vou fazer. E daí eu comecei e fiz uns brigadeiros gourmets e tal. Aí meu genro levou para o serviço dele e vendeu todos, né? Aquilo me animou bastante, eu comecei a fazer. E aí eu tenho uma lojinha assim virtual, né? Por enquanto. Aí depois eu falei assim, eu vou retomar a nutrição, porque a nutrição vai me ajudar nisso também, no meu negócio próprio, né? Eu vou usar as duas coisas. Você pensou nisso, de dar Eu qualidade para o teu sempre, produto? Eu vou sempre, estudar para poder sempre, estruturar o meu negócio e não ser simplesmente, vou vender bolo. sim. Sempre eu quis unir o útil ao agradável, então, e fazer o melhor naquilo que eu faço. Então, vamos supor, eu posso melhorar, né? E a minha filha já era formada em nutrição nessa época, né? Daí ela falou, mãe, faz o curso técnico, para você vai ser mais útil, mais importante. Então eu comecei a fazer coisas voltadas para o meu negócio, porque vamos supor, eu nunca comecei a estudar mais para trabalhar fora, mas sim para mim e para envolver o meu negócio nisso, para estruturar uma empresa futuramente, né? Aí tanto é que depois, terminando a nutrição, eu fui para gastronomia, né? Sempre pensando no negócio próprio. Eu sempre penso agora em empreender mesmo. Você tem um sonho? Empreender, fazer a minha loja virar uma loja física, né? Minha intenção também é empregar o Bruno, né? Gerar empregos. E eu sempre falo para ele, Bruno, você vai trabalhar comigo. Sempre falo. Ele é super carismático, né? Ele é. Então, e ele é super de boa, então ele já me ajuda em algumas coisas, assim. Eu acho uma ótima oportunidade para ele também, uma Você pensa em possibilidade, incluir. sim. E a gente vê assim, eu já fiz alguns currículos com ele, a gente já fez algumas entrevistas, mas o que a gente percebe é que as empresas abrem as portas para PCDs que às vezes têm alguma deficiência física. Na deficiência intelectual é muito mais difícil, porque você vai ter que ter sempre alguém ali do lado para estar auxiliando, para estar, né, de olho e tal. Então é muito difícil. Às Quando você vezes olha as para o pessoas futuro, falam você vê assim, o quê, Lu? eu vejo isso, eu com minha empresa, o Bruno trabalhando comigo, né, a gente viajando bastante, que ele gosta de viajar. E quando vocês chegaram no Olga, Lu? Foi, acho que por volta de 2015, 2016, quando o Bruno foi pro Cieja, né? E foi lá que a gente conheceu o Olga, que foi maravilhoso e tem sido até agora. Nossa, nos ajudou muito no tempo da pandemia. Ele começou com taekwondo, depois ele fez artes, participou de algum projeto de dança, também fotografia. O Bruno no Olga, assim, qual que é a tua primeira memória, assim? Eu acho que o Olga é super importante, né? Tem sido ainda, né? Sempre foi. Mas no momento da pandemia ele foi importantíssimo, assim. Eu não saberia o que fazer, assim, se não fosse o Olga nesse momento, porque foi um momento que o Bruno teve uns picos, assim, mais agitados, né? Foi complexo. Pela falta de rotina, né? Foi muito difícil, dificílimo. E quando ele começou com a Olga, assim, ele começava a ver os amigos ali, os professores, né? E fazer as atividades, aquilo ali foi, assim, uma bênção mesmo, assim.
Tem alguma coisa que a gente não falou e que você gostaria de deixar registrado no seu capítulo? Então, lembra que eu falei que eu fiquei preocupada com a alfabetização? Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça há muito tempo e eu ficava muito preocupada, ansiosa demais. Eu não fiquei preocupada com o que ele tinha. Eu queria saber se ele ia, o que, que ele ia fazer, se ele ia mas chegou um momento que eu falei assim, gente, vai ser o que tiver que ser. E vamos para frente, vamos embora, vamos fazer o nosso melhor e o que tiver que ser será, né? Então, eu acho que o momento que a gente entende isso é libertador. Eu não digo que isso seja uma aceitação, mas seja uma compreensão. Quando você compreende a situação, aí você fala assim: qual caminho que eu posso seguir? E aí você vai atrás e dá tudo certo no final.